Olá, amados. Bom dia mesmo. Graças a Deus que nos dá a vitória. Fique aí, segure alguns minutinhos. Deus vai falar com você. Você já contendeu com Deus? Você já desentendeu com Deus? Você já discordou com Deus? Como é que é seu relacionamento com Deus? Pois eu quero nesse instante, nesses minutinhos, falar com você de um homem na Bíblia que ele era reto, ele era sincero, ele temente a Deus, ele desviava-se do mal. Ele era um homem, talvez, muita coisa melhor do que nós. Era um exemplo de caráter ilibado, um exemplo de pessoa, um exemplo de servo de Deus. Mas veio sobre ele luta, tempestades, batalhas, luta, dificuldades, perdera tudo, ficara enfermo, seus filhos morreu, ficou ele, a esposa chateada por causa das lutas, da batalha, mandou amaldiçoa a Deus e morra. Só que chegou um momento, ele contendeu com Deus. E Deus apresenta-se a ele através de um redemoinho e fala com ele. Vamos meditar Jó, capítulo 40, e que o Espírito Santo de Deus possa usar a minha vida, meus lábios, para trazer para você agora uma palavra que fortaleça a sua fé em Deus. Você sabe que muitas pessoas conhecem a Deus de ouvir, mas é em meio à dor, a batalhas, a lutas, que a fé da pessoa é desenvolvida e que a pessoa realmente aprende a conhecer a Deus. Quem sabe você tem sofrido, tido desilusões, tem contendido com o Senhor, mas quem sabe tudo isso é para você fortalecer seu caráter, sua personalidade e conhecer realmente a Deus. O Jó, queridos, no capítulo 40, versículo 2, fala assim: aqui Deus, ele responde a Jó certas questões que Jó estava levantando. Então, respondeu o Senhor a Jó dizendo: porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem repreende assim a Deus responde por isso? Queridos, cabe ao homem, não cabe ao homem, veja bem, não cabe ao homem contender com Deus. Pelo contrário, queridos, nós devemos nos render ao poder de Deus. Eu quero dizer para você que o Deus que criou tudo com tanto poder, prova que continua no comando. É verdade que parece que o mundo está sem um comando. É Covid matando, é uma guerra se iniciando lá em Israel, mas saiba que Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele está no comando. Ainda que não houvesse palavra alguma, escrita por todos os lados, vemos o Senhor claramente. Paulo, em Romanos capítulo 1, ele fala que os céus declaram a glória de Deus. Uma pessoa, ela pode estar num lugar sem nunca ouvir de Deus, mas Paulo fala que o céu declara a glória de Deus. A natureza, os animais. No capítulo 39, Deus ele mostra a jovem, a nuvem, a chuva, o mar, e faz perguntas a Jó. E o Jó não conseguia ter uma resposta. Saiba que através da natureza, Deus fala com você. Saiba que através de coisas ao seu redor, Deus trata com você, Deus fala com você. Queridos, quantos se julgam firmes na fé, mas ao se depararem com um simples problema, se enchem de desânimo, dúvidas, murmurações dentro de si? O Jó, ele era um homem reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal. Mas veio essa luta sobre ele. Então ele apresentou certos questionamentos, certas questões, certas perguntas. Muitas pessoas, às vezes, eles estão dentro de uma igreja e ele fala: eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, eu tenho fé. Mas quando vem uma adversidade, ele foge. Quantas pessoas deixaram de servir a Deus nessa pandemia? Quantas pessoas deixaram de estar na igreja? As igrejas já estão abertas, você sabia? E tem pessoas que não.
não vou. Quantos que deixaram de servir a Deus nessa pandemia? Porque vem os questionamentos. Então, amados, o versículo 3 a 5 fala assim: então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Queridos, eis que sou vil. Olha só o que Jó fala. Eis que sou vil. Que te responderia eu? Se Jó, queridos, não conseguia responder perguntas relacionadas à terra, imagine relacionadas ao caráter de Deus. O Jó, queridos, reconhece seus erros e entende que os caminhos de Deus estão além da compreensão humana. Jó, ele conhecia a Deus de ouvir. Mas agora, em meio àquela dor, aquele sofrimento, ele estava conhecendo a Deus de verdade. Muitas vezes é em meio à dor emocional, à dor física, muitas vezes é até em meio a problemas financeiros que nós conhecemos verdadeiramente a Deus. Muitas vezes é naquela hora de luta, batalha, dificuldade, que a pessoa pensa: eu vou me matar, eu vou tirar minha vida, ou então eu vou matar aquele que me fez mal. Muitas vezes é nessa hora que a pessoa pensa que ela vai ficar doida, vai ficar louca, muitas vezes é nessa hora que ela ouve a voz de Deus, a palavra de Deus. Muitas vezes é nessa hora que ela ouve Deus falando com ela, Deus tratando com ela. E é nessa hora que ela: poxa, Deus me ama, Deus existe mesmo. Aleluia. Por isso que Paulo fala assim: quando fraco é aí que sou forte. Jó, embora sendo reto, sincero, temente a Deus e desviando o mal, sendo homem ímpar, era agora na adversidade que ele estava conhecendo a Deus. Você se lembra quando foi que você conheceu a Deus? Queridos, o Jó, ele havia tido experiências com Deus, mas sua vida espiritual se apoiava no que ele havia ouvido e visto a respeito de Deus. Só, queridos, lhe faltava conhecer de fato a Deus, ou seja, ter uma experiência com Deus. Ele entrou num deserto de dor. Os limites de Jó quebrantou o seu espírito e trouxe o maior proveito que um homem pode ter: conhecer verdadeiramente a Deus. Muitas vezes, querido, quando você e eu, quando nós estamos no nosso limite, é que nós conhecemos a Deus. Muitas vezes, irmãos, enquanto que a gente está se virando, eu me viro daqui, eu me viro dali, é como se Deus estivesse só observando. Quero ver a hora que Ele vai precisar de mim. Quero ver a hora que Ele vai pedir minha ajuda. Aí chega um momento que a gente chega no nosso limite. É aquela hora que a gente: Deus, eu não aguento mais. Deus, isto existe. Faça alguma coisa. É aí que a gente começa a sentir a mão de Deus na nossa vida. É aí que a gente descobre Deus. É aí que a gente, Deus, operando com graça, com misericórdia, agindo em nossa vida. Aleluia. E é aí que a gente conhece a Deus. É aí que a gente diz: poxa, Deus existe mesmo. Aleluia. Queridos, o versículo 6 a 14 diz assim: então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo? Ou tu me condenarás para te justificares?
ou teu braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza, veste-te de majestade e de glória. Então, queridos, aqui do versículo 6 a 14, Deus, ele surpreende Jó. Você já foi surpreendido por Deus? Deus, ele surpreende Jó, não mais com sua onipotência, mas com sua justiça. Eu quero dizer para você, queridos, que o nosso Deus, ele fez perguntas a Jó para que, ao comparar a grandeza divina consigo próprio, ele enxergasse a sua real condição. Então Deus faz a ele pergunta, porque quando ele ia responder, ele começava a ver qual a real condição. Por isso que às vezes Deus usa pessoas para te fazer pergunta. Por exemplo, como vai você? Parece uma pergunta simples, mas quando alguém fala como vai você, às vezes você pode dar para a pessoa até uma resposta mentirosa. Eu vou bem. Mas às vezes o seu coração está triste, abatido, angustiado, desanimado, temeroso. Então você fala assim, eu estou bem. Só que no momento que você fala, eu estou bem, a sua alma, a sua consciência diz assim, você está dizendo que está bem, mas você não está bem. Você está triste, você está amargurado, você está preocupado. Como está você? Eu pergunto agora. Faça uma análise. E para encerrar, o versículo 15, Deus fala assim, contemplarás agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Queridos, o que é behemote? Behemote era um animal, tá? Então, assim como um artista tem entre suas obras aquelas que são mais primorosas, o nosso Deus tem os seus feitos, aquele que faz questão de destacar. Então, Deus ele tinha falado com Jó no capítulo 39, 40 das suas obras. E ele agora fala assim, Jó, olha para o behemote. Behemote, que eles eram um animal tipo o hipopótamo, grandão, forte. Então, Deus, nós vemos aqui, ele pede que Jó olhe para o behemote, um animal, queridos, geralmente identificado como o hipopótamo, a fim de que veja a sua grandeza ressaltada em cada detalhe da sua descrição. Então, aqui do versículo 16 a 24, queridos, a gente não lê para não estender tanto tempo, mas ele fala, eis que a sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda, como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Deus, ele descreve para o Jó como era aquele animal. Para Jó pensar e entender, Deus é Deus. Querido Deus e Pai, eu te agradeço por essa palavra que foi entregue e que através dessa palavra o Senhor possa falar no coração deste homem, no coração dessa mulher, essa pessoa que talvez está cheia de dúvidas, essa pessoa que conhece ao Senhor, quem sabe só de ouvir, essa pessoa quem sabe está vivendo um momento de triste, de angústia, de tristeza, mas quem sabe é nessa hora que verdadeiramente ela vai conhecer a Ti. Querido Espírito Santo, traga graça, paz, sabedoria para que essa pessoa conheça a Ti. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.